Brasil está no centro do cenário econômico internacional e é necessário que o país tenha um sistema tributário compatível com essa nova realidade e que seja eficiente tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Quase 70% dos fluxos comerciais internacionais são controláveis pelos preços de transferências. Paralelamente, 100% das transações com mercadorias passam pela valoração aduaneira. Esses dois instrumentos são a base da precificação do comércio internacional. Isso gera a necessidade de um caminho convergente. O doutor em Direito Tributário, Jonathan Barros Vita, fez um estudo sobre o assunto, que vai ser debatido no Academia de hoje. Valoração aduaneira e preços de transferência, pontos de conexão e distinções sistêmico-aplicativas. Tese de doutorado apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de doutor em Direito Tributário. Autor, Jonathan Barros Vita. Estão aqui para debater o trabalho Eric Endrilho, advogado tributarista, e a doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Lisiane Meira, que também é coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Quero aqui agradecê-los pela presença, obrigado, e vamos já acompanhar um resumo desse trabalho. O trabalho aborda, a partir da criação de um sistema de referência teórico, as potenciais convergências entre dois dos mais importantes controles tributários para a precificação de transações internacionais, a valoração aduaneira e os preços de transferência, que visam evitar discriminações comerciais e erosão da base tributária. Jonathan, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você, já falando de seu trabalho, nos explicasse a metodologia, as principais dificuldades enfrentadas nesse tema, que eu considero um dos mais difíceis, que é justamente entrar nessa seara do direito tributário, e também, além da dificuldade, a metodologia, por quais os ramos do direito que seu trabalho perpassa. Bem, Rimac, eu queria primeiramente agradecer à Academia pela oportunidade de expor minha tese, dizer que é um grande prazer estar aqui com a doutora Lisiane, com o doutor Eric, e de fato esse trabalho é o resultado de um grande esforço pessoal e um grande esforço teórico. Primeiramente porque o trabalho tem mais de 900 páginas, o que é um pouco inusual para uma tese da PUC, e também porque o tema ele atravessa desde a teoria geral do direito, passando por uma teoria geral do direito internacional e chegando justamente a temas da tributação internacional e do comércio exterior. E é muito difícil acontecer, dentro da doutrina brasileira e internacional, que uma mesma pessoa estude temas de direito tributário internacional, de direito internacional tributário e temas de tributação do comércio exterior. Então, essa foi uma primeira dificuldade. E uma segunda dificuldade é, de fato, conseguir material a respeito desse assunto, já que no Brasil, por exemplo, não se tem nenhuma obra específica sobre o tema, se tem alguns 3 ou 4 textos esparsos a respeito do assunto, e no exterior temos apenas 2 livros a respeito do assunto, que seguem justamente a partir de uma chave de leitura teórica completamente diferente daquela apresentada aqui, e também seguem a partir de um outro contexto, digamos assim, doutrinário. Então, essas foram realmente dificuldades que eu tive, e isso se revela, digamos assim, também na questão da metodologia, já que o grande problema metodológico do trabalho foi aliar justamente lógicas distintas desses ramos didaticamente autônomos do direito, desses ramos, digamos assim, teóricos diferentes. Então, essas foram, de fato, dificuldades e que influenciaram diretamente na metodologia usada nesse trabalho. Bem, você cita aí a dificuldade com relação à bibliografia. Nós vamos aqui acompanhar 3 obras que o próprio Jonathan destacou para que fosse apresentada aqui no Academia de hoje. Vamos ver. Pluritributação Internacional sobre as Rendas de Empresas, de Heleno Torres, editora Revista dos Tribunais. Transfer Pricing and Customs Valuation, Two Words to Tax as One, dos autores Anuska Baker e Belema Obuaforibo, editora IBFD.
Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo de Barros Carvalho, editora Noeses. Pronto, Jonathan, 3 livros que você destaca, embora citou aí já a dificuldade com relação à bibliografia, mas de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração de sua obra? Sim, é importante dizer que a escolha dessas 3 obras foi proposital, porque o trabalho, como eu disse ao início da apresentação, tem 3 grandes eixos temáticos. O primeiro desses eixos temáticos, de fato, é um estudo de teoria geral do direito, e que traz um sistema de referência teórico forte, e por isso a escolha do meu orientador, professor Paulo de Barros Carvalho, do livro dele, Direito Tributário, Linguagem e Método. O segundo desses livros justamente passa pelo estudo clássico do direito internacional e também de temas do direito internacional tributário, que é o livro do professor Heleno Taveira Torres. E, por fim, eu selecionei uma das 2 obras específicas sobre o tema valoração aduaneira e preço de transferência, editada pelo IBFD, que é um instituto internacional de estudos tributários e documentação tributária, e nesse estudo, que foi editado no ano, inclusive, no qual eu defendi meu trabalho, nesse estudo eles trazem um direito comparado entre várias nações na abordagem do tema sob o ponto de vista prático, muito mais prático do que teórico, na abordagem da valoração aduaneira e dos preços de transferência, onde existem as convergências que foram citadas anteriormente, entre os 2 temas. Ok, queria que você falasse então agora do trabalho em si. Bem, o trabalho, ele traz, como eu disse ao início, a partir de uma base teórica extremamente sólida, que parte dos pressupostos clássicos do construtivismo lógico-semântico, da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Ele primeiro faz esse arco teórico para estabelecer, de fato, um sistema de referência, passa no 4º e 5º capítulo, tratando um pouco sobre o direito tributário, sobre a base de cálculo tributário, que é onde convergem, de fato, esses 2 institutos, e passa por um grande capítulo de direito internacional, porque o direito tributário é uma grande plataforma para o estudo do direito internacional, já que o direito internacional, o direito tributário, ele tem temas do direito clássico internacional público, temas clássicos do direito internacional privado, tem uma casuística muito grande de análise, já que o Brasil tem poucos tratados internacionais para evitar dupla tributação, por exemplo, mas são mais de 30. A Inglaterra, a Holanda tem mais de 100. Então, essa base, digamos assim, documental para estudar esses temas é muito interessante. E a partir daí vem o segundo grande tomo do trabalho, vem a segunda grande parte, que é um estudo detido da valoração aduaneira, a partir desse sistema de referência teórico, um estudo detido dos preços de transferência e depois o grande capítulo, digamos assim, que é o núcleo da tese, o 9º capítulo, que são os pontos de conexão entre valoração aduaneira e preços de transferência, que são divididos em 3 eixos temáticos. O primeiro desses eixos temáticos é a estrutura. Então, em que estruturalmente esses 2 temas têm alguma relação? Depois, a fórmula operativa, ou seja, em que os métodos de valoração aduaneira, em que os métodos dos preços de transferência convergem entre si, se o tempo desses institutos é diferente, os objetos desses institutos são diferentes, e ao fim parte-se justamente para uma análise da finalidade e função dos 2 para ver justamente onde existem essas convergências. Ao fim desse 9º capítulo, tem-se uma ideia prospectiva, ou seja, o que pode ser feito para fechar esse espaço que existe entre esses 2 institutos. Como, de fato, encontrar convergências entre esses 2 institutos. E essas convergências, elas são muito interessantes e muito práticas, porque dentro do que eu apresentei, veja-se que 100% do comércio de mercadorias lida com valoração aduaneira, 70% do comércio internacional com preços de transferência. Então, onde está a sobreposição entre eles e como encontrar um caminho para a simplificação tributária, para a praticidade tributária e para, de fato, melhorar a eficiência tanto do contribuinte como do fisco.
Ok. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já com a participação de nossos convidados debatendo esse assunto com Jonathan Barros Vita. Até já. Estamos de volta com o Academia, que traz hoje a tese de doutorado de Jonathan Barros Vita, valoração aduaneira e preços de transferência, pontos de conexão e distinções sistêmico-aplicativas. Bem, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Neoconstitucionalismo e súmulas vinculantes. Autor Tiago Baldani Gomes de Filippo, editora SAF. Os povos indígenas brasileiros e a transição paradigmática. Autora Márcia Cristina Altveiter Vilas Boas, Núria Fabres, editora. Informação, Direito e Verdade, Regulação Constitucional da Imprensa. Autor Washington Luiz Testa Júnior, editora Juruá. Bom, também a essas aí nós temos o trabalho do Jonathan Barros Vita, Teoria Geral do Direito, Direito Internacional e Direito Tributário. Aqui tem um prefácio, inclusive, do professor Paulo de Barros Carvalho. Agora, eu queria que você nos falasse sobre sua obra, porque, na verdade, é uma parte desse seu trabalho que hoje você apresenta aqui no Academia. Exatamente, Mark. A ideia desse trabalho é justamente estabelecer o sistema de referência teórica que foi usado no trabalho e, de fato, para a partir daí, poder permitir, digamos assim, a elaboração de vários trabalhos a partir de uma tese. Como a tese, como já dito, tem mais de 900 páginas, eu achei por bem poupar o leitor de um tomo extremamente grande e, de fato, trazer essa divisão em os grandes capítulos e os grandes temas, cada um sendo uma obra diferente, mas com esse grande fio condutor comum, que é a Teoria Geral do Direito. Está aqui, então, mais esta obra no mercado que você pode, com certeza, adquirir e ter bom proveito nesta leitura. Professora Lisiane Meire, obrigado pela presença. Eu gostaria que você já fizesse aí a primeira intervenção nesse nosso debate. Bom, muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à TV Justiça pelo convite, pelo honroso convite, e parabenizar pelo importante trabalho, né, na reflexão e divulgação dos trabalhos acadêmicos. Gostaria de cumprimentar o advogado e respeitado estudioso Jonathan. Em relação ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Jonathan, é um trabalho importante, né? É um trabalho desbravador, como ele mesmo expôs aqui. Não há um trabalho similar, nem no mesmo foco, e muito menos na mesma extensão e profundidade na doutrina nacional, e também temos falta de desenvolvimento desse tema da doutrina internacional, o que revelou uma extrema coragem, né, e uma seriedade de propósito, conseguir se propor a desenvolver esse tema e desenvolvê-lo com essa extensão, profundidade e seriedade. Bom, o aspecto que eu gostaria de questioná-lo, ou de pedir para que retomasse aqui na nossa conversa, é exatamente essa questão da utilização de critérios próximos ou comuns, tanto para o preço de transferência, que relaciona-se mais à tributação interna, quanto para a valoração aduaneira. Essas regras advêm de acordos internacionais, né, ou em relação à Organização Mundial do Comércio, acordo, em relação ao OCDE, são, na verdade, modelos que acabam direcionando os acordos, inclusive celebrados pelo Brasil. Minha pergunta é: há alguma especificidade nessa aproximação no Brasil, tendo em vista que o nosso sistema tributário é diferente, né? Nós temos um número maior de tributos e temos 3 níveis de tributação, se isso prejudica esse trabalho de aproximação e também esse trabalho de simplificação, que é uma proposta aqui da sua tese, mas é algo que nós vemos como extremamente necessário no Brasil. Então, minha pergunta é essa: é possível aproximar os critérios em relação à base de cálculo dos tributos internos, na exportação, por exemplo, na importação e também, né, preço de transferência, tributação sobre a renda, imposto de renda, PIS/COFINS? Eu pediria uma abordagem sua sobre essa questão.
Não, essa pergunta é, de fato, o núcleo de especulações do trabalho. Como eu disse anteriormente, o grande problema é que você tem, de fato, estudos estanques sobre o tema. Você tem estudos sobre comércio internacional e estudos sobre tributação internacional, que normalmente são voltados ao imposto sobre a renda. E, aparentemente, existe uma lógica diferente em cada uma dessas duas tributações. Mas, dentro dessa análise da valoração aduaneira e dos preços de transferência, o que existe é uma lógica convergente. Existe uma simetria entre os métodos usados pela valoração aduaneira e os métodos usados pelos preços de transferência. E mais ainda, a valoração aduaneira tem, além de tudo, um ponto cego. Qual é o ponto cego? É a tributação de serviços, é a tributação de propriedade intelectual, que se agregam ou não se agregam justamente à valoração aduaneira. E mais ainda dentro desse contexto, o que também acontece é que a margem de manobra existente sob o ponto de vista regulatório, sob o ponto de vista dos deveres instrumentais para a valoração aduaneira é muito grande. E para os preços de transferência essa margem é menor. Então, como é derivante de um acordo internacional a valoração aduaneira, o que pode justamente acontecer dentro desse contexto é, se a Receita Federal, que administra tanto os tributos que estão sob controle da valoração aduaneira, como aqueles que estão sob controle dos preços de transferência, entender que esse espaço de manobra possível, principalmente na valoração aduaneira, permite uma regulação próxima dos deveres instrumentais dos preços de transferência, isso de fato simplificaria enormemente o direito tributário. E não necessita de um novo acordo internacional, não necessita de uma lei em sentido estrito aprovada pelo Congresso Nacional. Isso com intervenções pontuais através de instruções normativas, de decretos regulamentares, você pode aproximar pelo menos a documentação desses dois institutos. Se não, dizer, como se diz, por exemplo, nos Estados Unidos, como se diz, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, que o valor de um será necessariamente utilizado para o outro. Então, essa aproximação é muito mais de um ponto de vista prático e operacional e é extremamente simples de ser implementada porque depende única e exclusivamente da Receita Federal. Então, essa é a proposta do trabalho. Professor Eric. Bom, eu inicialmente quero agradecer aqui o convite feito pelo TV Justiça, né? Na sua pessoa, Rimac, que está sempre aqui nos recebendo. Quero aqui também dar aqui o nosso voto de parabéns aqui pela professora, também uma honra estar com a senhora. E certamente aqui parabenizar o nosso querido Jonathan, né, professor ilustre, que aqui traz a sua inovadora tese, e como ele mesmo disse, uma tese de bastante fôlego, né? E trata-se de uma obra inédita, porquanto trata-se de um tema que a própria produção doutrinária é muito escassa, né, Jonathan? Então eu imagino que você tenha tido as suas dificuldades naturais para construir essa teoria. E aí ela cresce de importância na medida em que o Brasil também se destaca no comércio exterior, né, e sai buscando novos mercados, intercambiando comércio, né? E eu confesso que li a sua obra e eu aqui gostaria de fazer algumas ponderações em relação até ao primeiro eixo, que é aquela base central que você escreve para dar fôlego para se entrar no programa, na problemática aduaneira propriamente dita, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi no tópico em relação aos tratados internacionais, né? Que inclusive é um tema que está bastante em voga na atualidade, vários casos estão sendo julgados, né? A Receita Federal tem lavrado vários autos de infração e várias empresas têm se defendido através exatamente da interposição desses tratados. E lá no Código Tributário Nacional, e você bem menciona isso, existe o artigo 98, que ele estabelece que o tratado vai prevalecer em relação à legislação interna, né? Aí eu queria que você fizesse alguns comentários acerca disso, até porque em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, ele chega a fazer uma distinção entre o que ele chama de tratado norma e tratado contrato, né? E admite, inclusive, que o artigo 98 não se aplicaria aos tratados contratos, embora ele reconheça que na matéria tributária que ele julgou, prevaleceria o artigo 98 em razão dos tratados normas. Como é que você vê essa distinção, Jonathan? Assim, porque isso aí, na verdade, é uma antessala para entrar na questão aduaneira também, né? Essa é a primeira intervenção que eu gostaria de fazer. Claro. Não, primeiro eu queria agradecer a pergunta, acho que é um tema extremamente relevante e, curiosamente, Dr. Eric,
Após essa decisão do STJ, inclusive o ministro Gilmar Mendes, aqui no Supremo Tribunal Federal, em um processo que é chamado hoje dentro da doutrina, no caso Volvo, em seu voto de relator, ainda está com vistas para o ministro Toffoli, mas nesse caso ele faz um histórico justamente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um histórico da inserção, digamos assim, do direito internacional no direito interno brasileiro. E dentro desse grande voto, ele traz justamente aquela jurisprudência antes de 1977, que é quando há uma virada jurisprudencial aqui no Supremo Tribunal Federal, e que diz, olha, antes existia prevalência do direito internacional, após isso, prevalência do direito interno, com a ressalva, com a vírgula, do artigo 98 do Código Tributário Nacional, e isso foi reiterado durante um grande período de tempo. Após isso, justamente nesse voto do ministro Gilmar, ele resgata essa história e diz, olha, a distinção entre tratado-contrato e tratado normativo, ela não existe na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas sim somente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que parte de uma ideia, digamos assim, clássica do pacta sunt servanda, tudo aquilo que o clássico direito internacional público estuda. Entretanto, essa diferença e essa distinção, para mim, também não é, eu concordo nesse aspecto com o ministro Gilmar, que não é uma distinção útil. Por quê? Porque o artigo 98 não faz distinção sobre a prevalência do direito internacional em relação ao direito interno. Vez que somente a União detém essa competência, somente a União detém essa capacidade de contratar e de normatizar internacionalmente. E justamente por conta disso, deve haver em matéria tributária, para uma segurança desses fluxos transnacionais, uma prevalência do direito internacional em detrimento do direito interno, impedindo o que se chama de treaty override. Ok. Em relação a esse tema ainda, só para reforçar aqui, até para o telespectador, como é que você vê essa questão, Jonathan, também no que se refere à introdução do tratado dentro, digamos assim, daquela topografia das normas? Onde é que você acha que se adequaria mais dentro da visão, vamos dizer assim, piramidal? Onde é que ela estaria inserida? Ela entraria como o quê? Porque se chega a se defender que poderia ser uma lei ordinária, outros falam que seriam normas informativas, supra. Como é que você vê esse tema? Primeiro, eu devo dizer que eu não concordo com a ideia de uma hierarquia piramidal, de uma hierarquia estruturada dentro do sistema jurídico, que justamente isso está revelado no primeiro e segundo capítulo justamente da minha tese. A partir dessa ideia, na realidade, a gente tem uma ideia de heterarquia, tem uma ideia de hierarquia intrincada, tem uma ideia de, talvez, uma hierarquia formal, uma hierarquia material, talvez de uma ideia próxima a qualificações primárias e qualificações secundárias. Então, a ideia que eu tenho do sistema jurídico é uma ideia completamente diferente dessa ideia de uma hierarquia escalonada. Então, as normas tributárias derivantes, por exemplo, de tratados internacionais, elas possuem o quê? Uma competência distinta e um campo de regulação distinto. Então, não se trata de dizer que são normas supraconstitucionais, infraconstitucionais, são leis ordinárias, leis complementares. Nesse aspecto, elas se encaixam dentro de uma outra lógica de competência, que vai informar eventos específicos que tenham essa característica transnacional para justamente permitir sua aplicação. Deixando claro que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme, dizendo que, e nesse voto que eu citei do ministro Gilmar, ele cita justamente sua jurisprudência. Ele diz, olha, em matéria de tratados de direitos humanos, existe uma supralegalidade, ou seja, está dentro de uma faixa entre a Constituição originária e entre qualquer espécie de legalidade em sentido estrito. De outro lado, também dentro desse resgate histórico, tem-se uma decisão sobre uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, e dentro desse contexto, o que se diz não pode haver tratado internacional sobre matéria específica de lei complementar. Entretanto, eu fujo dessa discussão a partir desse ponto de vista teórico e passo justamente a uma discussão sobre hierarquia intrincada, sobre competência, sobre outros temas que tratam a respeito do assunto. Bom, quero aqui agradecer ao Jonathan
pela presença, também pelo trabalho aqui hoje apresentado na Academia, ao Eric, também a Lisiane Meiro, muito obrigado pela presença. Você pode participar do Academia, envie para a gente a sua tese ou a sua dissertação por meio do endereço academia@stf.jus.br. E também é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.